O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acreditais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos com grande alegria o 6º domingo da Páscoa, e esse domingo antecede a solenidade da Ascensão de Nosso Senhor, e também já nos prepara para vivermos a grande solenidade do Pentecostes, com a vinda do Divino Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a Igreja nascente. Sobre a Ascensão do Senhor, vale lembrar que ela é celebrada sempre 40 dias após a ressurreição de Jesus. Portanto, nós celebraríamos na quinta-feira seguinte, mas como aqui no Brasil não é feriado, e esse é um dia de preceito, um dia de guarda, então a Conferência dos Bispos transfere para o próximo domingo. De qualquer maneira, já na quinta-feira nós podemos iniciar a nossa novena de Pentecostes para nos preparar para essa solenidade. Justamente por conta dessa proximidade do Pentecostes, a liturgia já vai nos preparando e vai acentuando a figura do Divino Espírito Santo. É interessante nós notarmos que durante todo esse tempo pascal, nós podemos dividir duas grandes partes. Em primeiro lugar, nós temos a figura de Nosso Senhor ressuscitado, com as suas aparições aos discípulos, tudo aquilo que Nosso Senhor realiza logo depois da ressurreição. Já no final do tempo pascal, nós temos então o início da presença do Espírito Santo, ou a acentuação do Espírito Santo, para nos preparar para Pentecostes, que encerra então o mistério pascal. Porque é importante nós recordarmos que o mistério pascal, ele se compõe da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele encontra sua plenitude em Pentecostes. Nós não podemos nunca nos esquecer de que em Pentecostes, nosso Senhor, ele realiza plenamente a sua missão, enviando o Espírito Santo, enviando o defensor, enviando o Paráclito. E nas leituras que nós vemos neste domingo, a primeira retirada dos Atos dos Apóstolos, depois a segunda do Apocalipse, e no próprio Evangelho, existe já essa figura do Espírito Santo que é manifestada. Aqui nos Atos dos Apóstolos nós vemos que
os apóstolos mesmos reunidos no primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, onde ficou definido quais práticas os judeus teriam, qual era o relacionamento deles para com os pagãos. O autor sagrado, São Lucas, vai dizer: o Espírito Santo e nós decidimos não vos impor nenhum fardo, além das coisas indispensáveis. O Espírito Santo e nós, já mostrando essa presença do Espírito Santo na igreja e a sua função primordial. Sem o Espírito Santo não existe igreja, por isso que os apóstolos fazem essa menção direta de que o Espírito os auxiliou naquelas decisões. Depois no Apocalipse nós vemos que São João vai dizer: o Espírito e a esposa dizem vem, suplicando essa vinda do Senhor. A esposa é a igreja, o Espírito é o Espírito de Deus, o próprio Espírito Santo. E por fim, no Evangelho, nosso Senhor já vai falar explicitamente sobre o Espírito que virá. Está num contexto de despedida. Interessante nós observarmos que aqui na ceia pascal, nosso Senhor realiza todas aquelas profecias que Ele realizará depois. E Ele vai dizer: o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Mas afinal de contas, quem é a pessoa do Divino Espírito Santo? Embora nós devamos refletir mais sobre a pessoa do Espírito Santo na solenidade de Pentecostes, é oportuno já no dia de hoje, nessa liturgia, nós tomarmos consciência de algumas noções muito importantes a respeito da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, sabemos, Ele é Deus, é um com o Pai e um com o Filho. Todas as vezes que nós iniciamos qualquer celebração, ou todas as vezes que nós iniciamos qualquer oração, por mais simples que seja, nós a fazemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso mostrando que o Espírito Santo é uma pessoa divina. Ele é Senhor. É interessante, aqui no Brasil, no mundo inteiro de forma geral, mas aqui no Brasil nós temos a tradição da festa do Senhor Divino. E aqui em Cuiabá também existe essa tradição forte. Mas muitas pessoas se esquecem que o Senhor Divino é o Espírito Santo. O Senhor Divino é o próprio Deus. A festa do Senhor Divino cultua então a própria Trindade. Muitas pessoas acham que o Senhor Divino é um santo, como seria São Francisco, Santo Antônio, São Benedito. Mas o Espírito Santo, Ele é Deus, Ele é o Senhor, como ensina claramente a Santa Igreja Católica. Jesus, Ele veio a esse mundo para nos salvar. Todos nós sabemos. O próprio nome de Jesus, em hebraico, significa Deus salva, Yeshua, Deus salva. Mas Jesus veio também para nos revelar o mistério da Trindade. Veio para nos revelar o Pai e também nos revelar o próprio Espírito Santo. Nessas palavras de despedida do Senhor Jesus, que nós ouvimos no Evangelho, Ele vai dizer: o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Nessa frase de Jesus nós vemos claramente a ação da Trindade. A ação do Pai, que envia o Espírito Santo, a ação do Filho, que pede o Espírito Santo e por meio do qual o Espírito também é enviado, e o próprio Espírito que vem para nos ensinar e nos recordar tudo. Então daqui nós já podemos tirar uma conclusão, já podemos perceber uma característica importante do Espírito. Ele é o nosso divino pedagogo. O Espírito Santo é aquele enviado por Jesus que nos ensinará todas as coisas e nos recordará tudo aquilo que o Senhor mesmo nos ensinou, tudo aquilo que Ele mesmo nos disse. Se nós não tivéssemos o Espírito Santo, nós não teríamos condições de reter os ensinamentos de nosso Senhor, e aquilo não faria parte propriamente da nossa vida. Essa é uma função especialíssima do Espírito Santo. Jesus, no final do discurso do Pão da Vida, no capítulo 6 do Evangelho de São João, Ele vai dizer: o Espírito é que faz viver, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. Nessas palavras de Jesus nós percebemos que duas realidades são inseparáveis: o Espírito e a vida.
A verdadeira vida, ela só brota a partir da ação do Divino Espírito Santo. É por isso que a Igreja, na sua fórmula do credo, especialmente aquele credo mais elaborado, o credo constantinopolitano, vai dizer: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. Credo no Spiritum Sanctum, Dominum et vivificante. Senhor que dá a vida. E o que é propriamente a vida verdadeira que o Espírito Santo nos traz? É a vida sobrenatural, a vida da graça. Existe um eminente teólogo dominicano que viveu no século XX, Padre Antônio Royo Marim. Ele escreveu uma obra importantíssima sobre o Espírito Santo, intitulada O Grande Desconhecido, El Gran Desconocido. E ali ele vai dizer que, embora a pessoa do Espírito Santo seja fundamental para a nossa vida cristã, muitas vezes ele não é conhecido suficientemente, e por nós não conhecermos o Espírito Santo, nós, por consequência, não aurimos a graça da santificação como deveríamos. Por isso ele exorta que nós conheçamos profundamente a pessoa do Espírito Santo. Ele vai dizer que a função primordial do Espírito Santo é conferir nas almas a vida sobrenatural. Nós sabemos que a nossa vida mortal é uma vida passageira que passa. A verdadeira vida é a vida na graça, a vida sobrenatural. E o que faz com que nós tenhamos propriamente uma vida sobrenatural? É a ação do Espírito Santo. Sem a ação do Espírito, não existe em nós vida da graça e não existe vida sobrenatural. Não existem virtudes sobrenaturais, não existem dons sobrenaturais. E o Royo Marim continua dizendo que a dependência da vida sobrenatural, dessa virtude divina do Espírito Santo, ou seja, essa dependência total que nós temos da verdadeira vida, que vem do Espírito Santo, é um princípio fundamental e eminentemente dinâmico do cristianismo. Ou seja, meus irmãos, se não houver a ação do Espírito Santo nas nossas almas, a nossa vida cristã, ela se torna vã, ela se torna vazia. O Espírito Santo é que dá alma à nossa vida. É Ele que vivifica, Ele é Dominum et vivificantem. Essa ação do Espírito Santo é o ponto de partida de toda a vida cristã, que nós já recebemos no batismo, depois nós aperfeiçoamos essa presença do Espírito Santo na nossa alma com o sacramento da confirmação, mas isso cresce na nossa intimidade com Deus, especialmente na nossa vida de oração. Para que aconteça essa ação do Espírito Santo, nós precisamos, então, estabelecer um contato direto com essa pessoa da Santíssima Trindade. Precisamos pedir a graça do Espírito nas nossas almas. Precisamos ter uma intimidade com o Espírito Santo. Saber que Ele é uma pessoa divina e, portanto, nós devemos adorá-lo. Assim como nós adoramos o Pai e o Filho, precisamos também adorar o Espírito e ter com Ele uma profunda intimidade, porque é Ele que nos ensinará todas as coisas e recordará as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso então nos mostra que desconhecer a ação do Espírito, desconhecer essa função que Ele tem de gerar em nós a vida sobrenatural, isso causa um grave prejuízo para a nossa vida. Se nós não tomarmos consciência de que o Espírito Santo habita em nós e de que Ele é aquele que realmente transforma as nossas vidas, é aquele que gera em nós um espírito de verdadeira penitência e conversão, e é Ele que nos leva para os caminhos da santidade cada vez mais altas, se nós não tivermos consciência disso, nós muito dificilmente nos santificaremos. E qual é a vontade de Deus? Que nós nos santifiquemos. Por isso nós precisamos buscar, pedir, implorar que o Espírito Santo venha sobre nós. Tomar consciência de que nós somos templos do Espírito Santo e que a vida de pecado constrange o Espírito em nós. São Paulo vai dizer muito claramente: nós somos templos do Espírito Santo. Mas muitas vezes nós nos esquecemos disso. E é importante nós meditarmos e recordarmos, saber que o pecado, ele é incompatível com a presença do Espírito. Aquela alma que está em pecado,
ela como que expulsa o espírito dentro de si. É claro que essa é uma metáfora, porque o espírito estará sempre ali, mas é como se uma grande labareda, o fogo do Espírito Santo, estivesse completamente apagada quando nós estamos em pecado. Para quem conhece a obra de Santa Teresa de Jesus, grande doutora da igreja, mística, no seu livro Castelo Interior, ela vai fazer a imagem da alma como um grande castelo, onde nas moradas mais interiores Deus mesmo habita. E ali é como uma luz brilhantíssima que irradia por todas as moradas. Para que essa luz se irradie por toda a nossa alma, é preciso que nós estejamos em comunhão, em companhia do Espírito Santo, ou seja, em estado de graça. A alma que não está em estado de graça, ela fica enegrecida, e essa luz que brilha no centro mais íntimo das nossas almas não pode brilhar, porque não pode se compactuar com o pecado. Por isso, o primeiro passo para nós entrarmos em comunhão com o Espírito Santo é nós estarmos em estado de graça. E a partir daí, nós levarmos decididamente uma vida de oração para que o Espírito, ele vá transformando as nossas almas. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos pedir que o Espírito venha sobre nós, incessantemente. A igreja, na novena de Pentecostes, vai rezar o Veni Creator, venha o Espírito Criador, implorando a vinda do Espírito Santo, e nós precisamos continuamente pedir, não só agora nas imediações de Pentecostes, mas todos os dias das nossas vidas, suplicar instantemente a vinda do Espírito Santo. Os apóstolos reunidos no cenáculo, junto da Virgem Maria, faziam não mais do que isso, implorar a vinda do Espírito. E é importante notar um detalhe: a presença da Virgem Maria como que apressou a vinda do Espírito Santo. Junto de Nossa Senhora nós temos a garantia de uma poderosa intercessão para que o Espírito venha em nossas almas. Acredito que muitos devam conhecer o movimento sacerdotal mariano, que inclusive esse ano fez 50 anos de existência. No movimento sacerdotal mariano, eles frequentemente rezam uma ejaculatória muito bonita, que foi revelado pela própria Virgem Maria ao Padre Stefano Gomes. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Coração Imaculado de Maria é o grande intercessor para que venha nas nossas almas o Espírito Santo. Então vamos também nos aproximar de Nossa Senhora, para que o Espírito venha e habite em nós. São Luís Maria Grignon de Montfort, o grande teólogo mariano, aquele que escreveu o nosso amado Tratado da Verdadeira Devoção da Virgem Maria, ele tem uma explicação muito bonita. Ele diz que a alma que é toda entregue a Maria, ela como que atrai o divino esposo, o Espírito Santo, porque a Virgem é a divina esposa do Espírito Santo. Se nós entregarmos as nossas almas totalmente à Virgem Maria, ali na nossa alma haverá um espaço em que o Espírito Santo pode habitar com toda a liberdade. Entreguemos as nossas almas à Virgem Maria para que ali habite perfeitamente o Espírito Santo. Nossa Senhora, ela tem uma função de medianeira importantíssima, uma função de santificação para nós, não porque ela mesma santifique, porque quem santifica é o Espírito Santo, o Espírito Santificador. Mas a Virgem foi dada por Deus a nós para que se tornasse um meio eficacíssimo de intercessão. Por isso que nós possamos nos acercar cada vez mais da nossa amadíssima Mãe, para que o Espírito Divino habite em nós e habite plenamente. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.